Esse aqui é um ipê rosa da família das Bignoniaceae. A gente está aqui no campus da Ilha do Fundão, da cidade universitária da UFRJ. A gente vai falar um pouquinho de um projeto muito legal. Ele começou lá em 2006 com alunos da Biologia UFRJ querendo entender um pouco mais sobre o assunto da agroecologia. Um assunto que não era muito tratado dentro do curso da graduação. Esses alunos então resolveram buscar se reunir para discutir o assunto. E uma das atividades, uma das iniciativas foi de plantar numa área aqui do Fundão, que era basicamente gramado, né? Em 2006 já era tudo gramado, então essa árvore aqui do ipê rosa, por exemplo, provavelmente deve ter sido uma das árvores que foi plantada pela cidade universitária aqui, da prefeitura universitária. E a gente vai ver uma área hoje, que é essa aqui, 14 anos depois. O capim-limão é a união de pessoas que sonham. Pessoas que unem suas forças para tornar esses sonhos realidade. O sonho de um futuro ecológico justo. Uma vez me disseram que a agroecologia é um fio condutor que, quando liga, não desliga mais. E é por isso que a ocupação verde é a concretização do sonho de muitas pessoas que, com muito esforço e amor, plantaram suas sementes e fincaram suas raízes. Capim-limão é construção coletiva e agroecologia na universidade, na favela e no campo. No início do projeto Capim-Limão, durante as primeiras tentativas de plantio em lugar que hoje em dia é a ocupação verde, foi muito difícil começar a plantar, pois a Ilha do Fundão, na verdade, foi artificialmente criada por um processo de aterros. Eram 9 ilhas que foram aterradas para formar a Ilha do Fundão, onde é o campus da UFRJ. Por esse motivo, não existe solo fértil, não existe um solo que foi envelhecido geologicamente. O aterro, ele é um solo extremamente fraco, ausente de nutrientes. E de toda a microbiota que faz um solo fértil ser vivo, né? Um organismo vivo que é a base para toda a vida que cresce em cima dele. Essa grande dificuldade, na verdade, acabou se tornando um dos grandes fortes, uma das grandes potencialidades do projeto Capim-Limão, que, devido a essa necessidade, procurou estudar e aprender cada vez mais sobre recuperação de áreas degradadas. Um desses pilares é a compostagem. A compostagem não só dá um destino ecologicamente correto para resíduos orgânicos, mas também aqui na nossa agrofloresta, ela é muito importante como utilização de adubo fértil para o berço de novos plantios que precisam de uma força de um solo fértil e nutrido para sobreviver às condições nada ideais do fundão. A compostagem é uma tecnologia social onde acontece a reciclagem dos nutrientes orgânicos de origem animal ou vegetal, que são restos de alimentos, restos de comida, poda de árvores. A compostagem ela acontece de forma controlada por atividades de micro-organismos. Esses micro-organismos vão se alimentar dos resíduos orgânicos que a gente ali coloca na composteira. A partir do oxigênio e umidade, conseguem reciclar esses nutrientes, gerando calor. No final desse processo, temos a terra adubada.
seca e a folha verde. E aí, assim, preço assim, Eles são todas? sim, pensar assim pra lá. Pra não tombar, né? Ah, esse gato tá ótimo, porque ele tá com nascendo dois, assim. Quando a gente montar a árvore, bom é botar a guia, gente. A gente podia botar também. Botar o quê? Aqui a gente tem um módulo agroflorestal. Nesse módulo, a gente pensou em canteiros em linha, onde a gente ia plantar certas espécies em cada linha. Muitas delas não vingaram, até porque também a gente não tem como irrigar as plantas. A gente depende totalmente da água da chuva. Nossos plantios são todos direcionados mais na época chuvosa, de novembro, outubro. A gente faz mais plantios nessa época porque a gente vai pegar mais chuvas do verão. Com essas linhas aconteceu que as plantas que ficaram aqui não suportaram as intempéries de chuva ou a falta de chuva, né? O que acontece muito aqui, que a gente tem muita falta de água e as plantas às vezes não vingam por causa disso. E nessas linhas aqui a gente vai ver das sobreviventes de um plantio de 2 anos atrás. A gente vai dar uma olhada aqui nessas linhas. A manga sobreviveu, a mangueira continuou aqui. É o boldo do Chile. Essa ficou aqui. Um pezinho de café. E uma acerola ali, ó, madurinha. Acima a gente tem um pé de genipapo. E a maior zona lá no alto é o pau-ferro, com esse caule que descasca bem bonito. O módulo agroflorestal foi uma ideia que tinha um objetivo tanto pedagógico, de ser um espaço de ensino e aprendizagem aqui dentro da agrofloresta, e também tem um objetivo de pesquisa, conforme foi planejada plantio de várias espécies de plantas de ciclos curtos, como várias hortaliças, juntamente com várias espécies arbóreas. Para um plantio como esse, pensado no crescimento harmônico dessas espécies, é preciso um estudo aprofundado sobre o crescimento de cada planta, o tempo de colheita de cada planta, até mesmo a luminosidade do local, onde que o sol nasce e onde que ele se põe, onde que bate mais luz ao longo do dia. Conforme as plantas forem crescendo, quais partes vão ficar sombreadas no futuro. E esse aqui então é o ingá de metro, né? E ela tem nessa linha central que é o pecíolo, depois a raque, né? Ela tem essa raque alada, que ela tem como se fosse uma plataforma para as formigas andarem. Aqui a gente tem nectários extraflorais, que significa que estão fora da flor. Eles são nectários, né? Que produzem néctar, que produzem açúcar, glândulas de açúcar para as formigas, que as formigas vêm coletar. E em troca, a planta ela vai estar recebendo uma defesa, que a formiga vai estar protegendo ela contra outros herbívoros. Algum herbívoro vai vir, vai comer essa folha, e essas formigas vão atacar esse herbívoro para proteger a planta. Em troca, elas vão ganhar esse açúcar como recompensa. A gente tem um cajá.
tradicional e que desperta a energia do feminino. Porque o feminino, ele anda em ciclo com a lua e com a natureza. Assim como as plantas obedecem esse ciclo, nós mulheres também obedecemos o ciclo da lua. Nós estamos tão próximas às plantas, ela respeita o ciclo da natureza, das águas, do vento, do sol. Por isso é que a gente faz esse formato. A agroecologia é também um movimento social. A agroecologia, ela traz a potencialidade dos movimentos tradicionais, dos povos tradicionais, toda a sua ciência, conhecimento, sabedoria, une com o conhecimento, sabedoria da academia, e aí assim a gente procura soluções para um mundo melhor. Por quê? Eu acho que eu não preciso me prolongar em descrever a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, a situação socioambiental e a situação social, com tanto de morte que está acontecendo, não só por causa da Covid, mas também por causa de conflitos contra povos tradicionais, por causa de plantação de soja, por causa de pastos, entendeu? Então a gente está vivendo uma situação horrível para a população brasileira. E a agroecologia vem justamente unindo o que há de bom nos dois mundos, né? Porque a gente está num conflito. Como diz o nosso querido Ailton Krenak, a gente está em guerra. A gente está em guerra. São os povos europeus ainda massacrando os povos tradicionais brasileiros. E esses que se instalaram aqui, que foram tanto escravizados, né? Então a gente está em guerra, a gente tem que entender isso. E para isso a gente traz uma solução, né, que é a agroecologia, que tem esse termo tão recente, tão novo, mas a agroecologia já é praticada pelos povos tradicionais há muito tempo. E a gente está unindo essa sabedoria ancestral com a sabedoria moderna para propor soluções para esse mundo novo que a gente está criando. E por que não os governos, a gestão pública, não pede a opinião da gente que faz agroecologia? Por que a gente não está lá na gestão pública propondo projetos, políticas públicas que sejam sim condizentes com a realidade do povo brasileiro, com a realidade da população tradicional, que é quem alimenta de fato a população brasileira? Porque é isso. Mais uma vez, 70% do que está no nosso prato hoje é graças à agricultura familiar. E a gente tem que prestar atenção nesses povos que nos alimentam. A gente tem que perceber que a nossa alimentação é um ato político, que um simples fato da gente escolher tipo de alimentação mais saudável, com mais legumes, mais frutas, mais verduras, é indicada pelo próprio Guia Alimentar da População Brasileira, que foi feito pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também produziu um marco referencial em educação alimentar e nutricional para o Brasil. Em todos esses documentos, assim como vários outros e outros artigos, a gente percebe que o brasileiro não está se alimentando direito. E por que o brasileiro não está se alimentando direito? Porque às vezes a gente fica perdido achando que para a gente ser feliz, para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que imitar os hábitos europeus,
mas a gente tem que olhar como é que somos nós brasileiros. Então a gente tem que começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes em relação ao que a gente coloca dentro do nosso corpo, porque é muito importante, porque o que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que vai constituir ele. E se a gente coloca veneno no nosso corpo, que é o que a bancada ruralista, o Ministério da Agricultura quer empurrar pra gente, um alimento cheio de veneno, cheio de agrotóxico, a gente está colocando esse veneno para constituir nosso corpo, a gente está constituindo nosso corpo de veneno e agrotóxico. Porque o rico, ele está procurando alimento agroecológico orgânico, porque ele tem dinheiro e acesso a isso. O que a gente quer na agroecologia é tornar o alimento saudável acessível a toda a população. Toda a população tem direito de escolher, pelo menos escolher, se vai se alimentar de um alimento saudável ou não. Mas para isso, ela precisa ter acesso a esse alimento. E o que é acesso ao alimento? Não é só o alimento estar ali na esquina de casa. Ela ter o dinheiro para comprar esse alimento. Ela ter a informação de que esse alimento é bom, é nutritivo e é saudável e de que o outro alimento não é. Porque o que a gente vive hoje no Brasil é justamente a política da desinformação. A gente não consegue saber quando é que a informação é verdadeira, quando a informação transmite de fato a realidade. Então a gente, por estar nesse momento, a gente acaba ficando perdido e sem saber o que fazer. Por isso é tão importante que as pessoas que estão nesse movimento da agroecologia tenham acesso à gestão pública, para que assim a gente consiga finalmente propor políticas públicas que sejam para a população de fato.